Você sabe como o dólar se tornou a moeda mais importante do planeta? O plano elaborado pelos americanos foi fundamental para criar o abismo entre os Estados Unidos e Europa em relação ao restante do mundo. Conhecido como Plano Marshall, o Plano de Recuperação Europeia foi uma iniciativa lançada pelos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de ajudar na reconstrução da Europa Ocidental e prevenir a disseminação do comunismo na região, que vinha ganhando força após a participação russa na Segunda Guerra. O plano ofereceu assistência financeira aos países europeus em torno de 13 bilhões de dólares americanos. Foram enviados para a Europa num período de 4 anos. Hoje, este valor equivale a aproximadamente 100 bilhões de dólares. Uma das regras do plano era que a maior parte do financiamento deveria ser gasto no mercado americano, fortalecendo ainda mais a economia deste país. O plano foi desenvolvido porque após o final da guerra, a maioria dos países europeus estavam devastados e precisavam de uma estratégia para reerguer suas economias. Os americanos tinham muitos interesses na região, afinal já eram parceiros comerciais desde sempre e a Europa era o mercado prioritário dos americanos. O plano foi muito bem sucedido. Ao fornecer ajuda financeira aos países europeus, a iniciativa permitiu que os países beneficiados reconstruíssem suas infraestruturas, aumentassem a produção industrial e melhorassem a condição de vida de seus cidadãos. Com este incremento financeiro, o que não ocorreu no restante do planeta, o crescimento tanto tecnológico quanto educacional foi fundamental para o surgimento do que ficou conhecido por muito tempo como Primeiro Mundo, ou como são chamados hoje, países desenvolvidos. O plano ajudou a estabilizar a política europeia, uma vez que os países beneficiários trabalharam juntos para sua recuperação, criando um bloco coeso cooperativo e, claro, protecionista. O plano criou um bloco comercial com exclusividade, inclusive troca de tecnologia industrial ibérica, distanciando ainda mais este grupo do restante do planeta. O crescimento da Europa impactou e concentrou todo o comércio mundial. E com o dólar como moeda comum, os países do restante do mundo foram obrigados a seguir na mesma direção, fortalecendo ainda mais a moeda e o poder americano. Outra questão impactante é que a maioria das transações financeiras globais ocorre nos mercados financeiros americanos, unindo isso ao protagonismo americano na ONU e na OTAN. A Europa se beneficiou significativamente do uso do dólar, pôde negociar com os Estados Unidos com facilidade, já que, segundo o plano, além de ter que gastar a maior parte do dinheiro nos Estados Unidos, ele deveria também ser gasto no comércio com outros países, já que todos passaram a usar o dólar para compra e venda, estabilizando as negociações. Os europeus puderam ainda acessar os mercados financeiros americanos e levantar capital a preços mais baixos, permitindo que as empresas europeias se expandissem e crescessem com mais facilidade. O aporte financeiro foi usado em todas as direções: reconstrução de fábricas, reparação de rodovias, modernização do transporte público e melhoria nas comunicações, entre outras iniciativas. Criou empregos e aumentou a produtividade, impulsionando o comércio e o poder econômico da região. Como não houve estratégia como essa para outros países, o crescimento ficou seletivo e direcionado. Fora da Europa, somente o Japão, que é um protetorado americano, teve um plano parecido. Com a implementação do plano, o mercado americano e europeu funcionariam a partir daí como nenhum outro no mundo. Esta estratégia criou um abismo entre a Europa e o restante do planeta. Somente a globalização veio diminuir essa diferença, mas ainda é gritante a distância, tanto tecnológica quanto financeira, entre europeus e outras regiões do mundo. A estratégia americana foi criar um mercado consumidor no seu nível, porque se não houvesse o plano, a Europa, como outras regiões do planeta, não teriam um crescimento nem condições de consumir os produtos americanos. A estratégia e o plano foram ótimos para os países agraciados, mas o uso do dólar como moeda de reserva não é uma garantia permanente de poder econômico destes países. Mudanças na economia global e na política monetária podem afetar o papel do dólar no cenário internacional. Só que não é fácil, rápido ou simples. Existem várias razões pelas quais outras moedas não conseguiram substituir o dólar como a principal moeda de reserva mundial e como moeda de escolha nas transações internacionais. Várias iniciativas ocorreram com o euro e não funcionaram.
As razões principais da liderança do dólar é a estabilidade política e econômica do país. O fato de ser uma economia com uma longa história de estabilidade traz confiança aos investidores e agentes econômicos. O grande e diversificado mercado americano significa que há muitos bens e serviços disponíveis para serem comprados e vendidos em dólar. Isso faz com que a moeda seja amplamente aceita e procurada em todo o mundo. Outro importante viés do dólar é sua liquidez. Por ser uma das moedas mais líquidas do mundo, facilita vender e comprar em grandes quantidades sem afetar o seu valor. Numa suposta mudança, qual seria o valor de base desta nova moeda? O euro não conseguiu se tornar uma moeda internacional devido a pequenas discrepâncias dentro da comunidade europeia. Agora, o yuan chinês tenta substituir o dólar. Esta é uma moeda insegura, já que não existe uma transparência na economia e na política chinesa. Qual seria a estratégia comercial para mantê-la estabilizada, para que seu uso seja seguro? Mudar para uma nova moeda seria difícil e caro para muitas pessoas e empresas. E ainda tem uma situação que vale a pena imaginar. Se todos os países que têm reservas em dólar trocassem por outra moeda, os dólares americanos voltariam para os Estados Unidos, destruindo sua economia. E como é um mercado muito importante em todos os sentidos, todo o planeta seria afetado. Quem poderia tirar o valor do dólar como moeda mundial são os próprios americanos. Mas a liderança estadunidense, a sua estabilidade política e econômica, seu grande mercado interno, o domínio dos mercados financeiros, seus acordos financeiros e comerciais internacionais, a liquidez de sua moeda e o uso histórico como a principal moeda de reserva dos países no mundo são os alicerces que mantêm o dólar e os Estados Unidos nesta liderança. Obrigado por ter ficado até aqui. Se gostou do vídeo, se inscreva e compartilhe. Até o próximo.